Meu Pai querido, Pai amado, Senhor, só temos motivo de agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter nos sustentado até aqui, Pai. Senhor, mesmo com as lutas e dificuldades, Senhor, que tem surgido ao nosso redor, Tu tem nos sustentado de pé, Pai. E é por causa das Suas misericórdias, Pai, que não somos consumidos, e por causa do Teu amor, Pai, por nós que estamos de pé aqui nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar junto com os meus irmãos, Pai, para aprender um pouco mais da Sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço pela vida de cada um aqui presente, Pai. Senhor, vem estar, Senhor, abençoando a vida de cada um, que cada um tem necessitado, o que cada um tem te pedido. E agora, Senhor, vem usar a tua filha, Pai, de maneira poderosa neste lugar, Pai. Vem usar a tua filha para falar aos nossos corações acerca da tua palavra, Pai. Possamos, Senhor, mais uma noite sair daqui cheios, Pai, de ti, cheios do teu Espírito Santo, Senhor, cheios da tua palavra, da tua unção, Senhor, da tua força, Pai, do teu ânimo, Senhor. Fale conosco, Pai, nessa noite. Que, Senhor, não sejamos apenas um ouvinte da tua palavra, Pai, mas que possamos ser praticantes, Pai. E que essa chama, Senhor, em nossos corações jamais venham se apagar, mas que elas venham queimar a cada dia, Pai. É tudo que eu te peço, já te agradeço. Amém. É isso, Laila. Tá com você. Graça e paz, irmãos, tudo jóia? Gente, eu não tinha reparado que era a última ministração desse ciclo. Fiquei, caraca, mano, que honra, hein? Fechar o ciclo. Mas assim, creio que o Senhor, né, vai falar muito aos nossos corações, como já tem falado, né, durante todo esse ciclo, em nome de Jesus. Gente, eu fiquei com o tema, né, com o personagem Davi, fiquei com Davi. E para ser bem sincera, né, começando aqui já, eu nunca tinha pensado que Davi poderia tipificar Cristo, né? Aí quando se tratou, né, de tipologia, e eu fiquei tipo, Davi. Gente, como assim, né, Davi? Como ele pode tipificar, né, Deus, Jesus? Porque muitas vezes a gente para pensar no sentido de, nossa, Davi, né, tão pecador, né, adulterou, matou um cara, colocou lá na frente de batalha, né, para ele morrer, para ele ficar com a esposa dele. E a gente vai pensando, né, nos erros de Davi e fala, como que alguém assim pode tipificar Cristo? Pelo menos foi o que eu pensei. Não sei se vocês chegaram a pensar dessa mesma forma. Mas se a gente for olhar, não teria como nenhum outro tipificar também, né? Porque todos somos falhos. O único perfeito é Jesus. Então não teria como. Mas enfim, na minha mente até Abraão, Melquisedeque, José, né, são pessoas que assim era nítido, né, de enxergar essa tipologia, né, dava para enxergar com nitidez. E eu pensava que ser um homem segundo o coração de Deus não é uma coisa, mas tipificar Jesus era outra. Mas enfim, eu encontrei algumas semelhanças, né, muito interessantes entre Davi e Jesus e nós também, né? E eu gostaria de compartilhar essas semelhanças com vocês. São situações muito importantes, né, em que a gente pode se enquadrar também. A gente pode ver na história de Davi eventos e atitudes similares com a de Cristo. E como nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Isso se repete na nossa vida. É o que está lá em 1 Coríntios 11:1, né? Que Paulo diz, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Então, né, a gente pode ver essas semelhanças e como nós somos imitadores de Cristo, a gente também se repete, né. A primeira coisa, no caso eu queria falar sobre 5, são 5 mesmo? São 5 coisas, no caso semelhanças que a gente pode, observar, e a primeira delas é a unção. Davi, ele foi ungido por Samuel, correto? Jesus foi ungido por Deus e nós também. E tá, beleza. Davi foi ungido por Samuel. E qual que é a semelhança no caso de Davi ter sido ungido por Samuel e Jesus por Deus? Samuel, no caso, ele era um representante, né? Davi, ele estava ali como representante de Deus. Eu gostaria de abrir lá em 1 Samuel 16:13, para a gente começar. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos.
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Gente, tudo que Davi fez, né, e como ele fez, se deu porque Davi, desde o princípio, ele foi ungido, né, por Deus. Ele era ungido. A gente, né, por ler a palavra, a gente vê que Davi, ele tinha um coração quebrantado, um coração humilde, cuidadoso e, além de tudo, ele tinha temor a Deus, né? E assim, essa unção, né, que foi derramada sobre a vida dele naquele momento, fez com que ele derrotasse aquele gigante, né? Quando ele ainda não era rei, ele fosse bem sucedido em seu reinado, né? E com que ele realizasse tudo que ele realizou pelo povo de Israel. E assim, sem essa unção que foi liberada sobre a vida de Davi, nada disso teria sido feito. Nada, né? Então, assim, é muito interessante, né, essa questão da unção de Davi. E uma coisa que, assim, eu me atentei quando eu estava lendo é que, literalmente, né, no versículo que fala, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, o próximo versículo fala que o Espírito de Deus havia saído de Saul. E eu fiquei tipo, caraca, mano, que loucura, né? Saul, ele tinha a presença de Deus e ele perdeu essa unção, né? Ele perdeu a unção que estava sobre a vida dele. E aí depois teve toda aquela questão com os espíritos maus, né? Com relação a Saul. E assim, gente, ele tinha isso com ele e ele perdeu. Então, às vezes, também é possível a gente perder essa unção, né? E ela é algo muito importante, ela é algo muito sério. E Davi, ele valorizou isso, né? Jesus, ele foi ungido por Deus, assim como eu havia falado com vocês, né? Tá lá em Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, ele mesmo sendo Deus, quando ele deixou toda a sua glória, né, e se fez homem, ele foi ungido. E ele foi ungido pelo próprio Deus. Uma coisa também que eu estava me atentando é que a gente precisa entender a forma como o que Jesus fez, né, as coisas que ele fez aqui na Terra, realmente são para nos ensinar e nos mostrar a importância daquilo. Por quê? Porque, como nós sabemos, Jesus, ele era Deus. Então ele não precisava, vamos supor, ser batizado, ele não precisava ser ungido. Por quê? Porque ele era Deus. Ele já tinha, né, tudo o que ele precisava. Mas ele, como homem, ele quis mostrar que essas coisas eram importantes, né, que elas tinham valor. E o fato, né, de ter sido relatado na Bíblia que Jesus foi ungido prova essa importância e essa necessidade da unção, né, do batismo, da unção, em especial, no caso, falando dessa unção. E assim, além de tudo isso, né, além da gente ver, né, a forma como Davi foi ungido, e que isso foi muito importante, né, no caminhar dele, a forma como Jesus ele foi ungido, nós também fomos, e nós somos ungidos por Deus, por Ele próprio. Está lá em Lucas 4:18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. Tem até a música, né? E eu sou apaixonada nessa música. Porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha só a importância, né? O porquê que ele nos ungiu, para que que ele nos ungiu. Olha só a quantidade, né, de coisas. Nós somos, né, ungidos, né, consagrados, separados para pregar as boas novas, curar, proclamar liberdade e o ano da graça do Senhor. E o que é a graça, né? A gente fala muito sobre a graça e a graça é o favor imerecido. Então nós precisamos anunciar, né, realmente proclamar essa graça, esse favor imerecido que nós temos, né? Eu pesquisei na internet para ver literalmente o que lá falava com relação ao ser ungido, né? E o ser ungido era ser consagrado. Aí eu, ok, ser consagrado, o que lá fala sobre ser consagrado? E eu achei muito interessante, olha só o que diz.
quando algo foi consagrado a Deus, significa que ele foi entregue a Ele, aos cuidados dele, para que Ele faça como lhe aprouver. Por exemplo, uma vida consagrada a Deus, uma profissão, uma função, um ministério, até mesmo um objeto ou alimento, né? Que sejam consagrados a Deus. Mas o que mais me chamou a atenção foi a questão de para que Ele faça como lhe aprouver. Ou seja, quando nós somos ungidos, como nós somos consagrados, separados, a gente está aqui para fazer o que Ele quiser, o que Ele bem entender da nossa vida. É o famoso servo, né? Onde Ele vai realmente nos usar ali para fazer o que Ele quer. Então, assim, realmente essa questão da unção é muito importante, porque nós não fomos ungidos para qualquer coisa, né? Nossa missão, nosso propósito é muito importante para a gente não dar o devido valor, o devido reconhecimento. E até entra na questão de, não sei se vocês já ouviram, né? Creio eu que sim. Aquela famosa frase, né? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor, né? Até mesmo na história de Davi, comenta, né? Conta lá quando Davi teve a oportunidade de matar Saul e ele não matou, né? Ele falou, não, eu tive, né, esse poder, eu podia ter te matado, mas você foi ungido por Deus. Então, assim, eu não poderia fazer isso. Eu não poderia tocar no ungido do Senhor. Em 1 Crônicas 16, 21 e 22 fala sobre isso. A ninguém permitiu que os oprimisse. E por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Então, olha só, ele ordena isso, né? Ele declara isso. Ele repreendeu pessoas falando isso: não toque no meu ungido, né? Vocês não vão fazer mal nenhum nos meus profetas, neles, porque eles são meus, né? E a partir do momento em que nós nos entregamos a Deus, né, para sermos ungidos, para sermos realmente consagrados a Ele, Ele nos dirige e Ele nos instrui pelo caminho e Ele nos protege em todo esse caminho, todo esse percurso. Então, assim, cara, o fato de nós sentirmos e nós percebermos, né, essa unção que está liberada sobre a nossa vida é algo muito importante. E que eu realmente achei muito interessante, né, nessa questão, né, dessa semelhança, né, com relação a Davi e a Jesus e, querendo ou não, a nós também. A segunda coisa que eu estava reparando é com relação à rejeição. Davi foi rejeitado, Jesus foi rejeitado e nós muitas vezes também seremos, né? Muitas vezes nós seremos odiados, rejeitados, oprimidos, né? Até mesmo desprezados pelas pessoas ao nosso redor, família, amigos, enfim, simplesmente por causa da nossa decisão de servir a Cristo, né? E quantos aqui, né, creio eu, que já não foram, tipo assim, qual que é a palavra? Eu ia falar perseguido, mas às vezes pode até ser mesmo perseguido por causa da palavra, né? Nós precisamos ser, porque isso é importante. Mas muitas vezes as pessoas, elas nos julgam, falam coisas, né, a nosso respeito e, tipo, simplesmente pelo fato de nós seguirmos a Cristo. E com relação a Davi, eu gostaria de estar lendo com vocês lá em 1 Samuel 16, do 10 ao 13. Fala assim: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou para Ramá. Cara, quando eu paro para pegar esse trecho, eu fico pensando, mano, cara, como que
eu agiria se eu tivesse ali na pele de Davi? Mano, era o profeta Samuel que estava na casa dele. E ele não foi convidado, né? Ele não foi chamado para estar lá, sabe? Simplesmente o pessoal da casa dele esqueceu dele, deixou ele para lá. Tipo, ainda tem a questão, né? Que Samuel ele falou para chamar todos os filhos. E ele simplesmente, tipo, passou 7 e eram 8. Ele ainda teve que perguntar: são todos esses os seus filhos? Porque, tipo assim, Deus ele falou comigo que era um dos seus filhos, você me passou todos aqui, não é nenhum deles, e aí? Né? Então, assim, eu fico pensando se eu fosse Davi. Ainda bem que não era, né? Porque, assim, nossa, eu falo que tem muita coisa que eu preciso melhorar ainda, porque provavelmente eu seria uma das que reclamaria e falaria, gente, mas que palhaçada é essa, cara? Samuel tá aqui, vocês não me chamou, né? E ele tinha o direito, né, de ficar chateado, né, de se sentir rejeitado. Aliás, ele foi o único, né, que não foi chamado quando o profeta foi até sua casa. Mas mesmo ele sendo esquecido pela sua família, Deus tinha um propósito na vida de Davi e ele se lembrou dele. Até porque o propósito de Samuel estar na casa de Jessé era para ungir Davi. Então, mesmo, né, que o pessoal ali da casa dele, né, não se importou, rejeitou ele, não estava nem aí para ele, Samuel só foi até a casa deles por causa de Davi. Então, o Senhor, ele se lembra, sabe, de nós, mesmo quando os outros não estão nem aí, né? E Jesus, por exemplo, também. Ele foi rejeitado pelo povo dele, né? Ele veio para aquele povo e o povo não quis, né? Simplesmente rejeitou. Tá lá em João 1, 10 e 11. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Cara, Jesus ele também foi rejeitado, né? E ele, que era completamente perfeito, ele nunca errou. E ele era o próprio amor, mano. Sabe? Tipo assim, que qualidade que Jesus não tinha. Gente, ele era perfeito. Né? E ele veio para aquele povo, né? Ele veio para o povo de Israel e eles não aceitaram, não receberam, né? Pelo contrário, os fariseus ali eles fizeram de tudo, né, para perseguir e matar. E aquela coisa, né? Se até Cristo, que era perfeito, foi perseguido, nós que devemos ser seus imitadores não seríamos? A gente tem que pensar, né? Eu vi muito crente, né? Muitos cristãos às vezes falando, nossa, a perseguição está muito grande, isso, e no caso reclamando com relação à perseguição que os cristãos têm tido, né? Na verdade, sempre teve. Mas, gente, nós não somos desse mundo, sabe? A gente não é daqui. Então, assim, não tem como a gente se igualar a essas pessoas, não tem como, né, eles não fazerem isso, porque é aquele negócio, né, do muro, né? Se eles estão no meio do muro ali, eles já estão, né, no terreno de Satanás, então eles já estão lá. Né? Nós não somos deste mundo. E a questão é essa, né? Nós também seremos odiados. E lá em Mateus 10, 22 fala: todos odiarão vocês por minha causa. Todos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, assim, nós não somos como os outros, né? Nós somos diferentes, nós somos separados. Nós não somos dessa terra. Mas assim como Davi, né, não foi esquecido, e nem Jesus, né, o Senhor, ele também não nos esquece. E mesmo que todos à nossa volta nos odeiem, ele se lembra e declara que se nós perseverarmos, nós seremos salvos, né? Nós teremos essa recompensa, né? Nós somos perseguidos aqui, mas nós teremos uma eternidade com ele. O que que é, né? Às vezes 80 anos, né? Que às vezes é um tempo, né, de idade comum, né, para as pessoas em geral. O que que é esse tempo? É da eternidade, né, que vai ser quando nós estivermos com Cristo. Então, é algo muito grandioso, é algo muito poderoso e realmente nós devemos nos alegrar, sabe, quando a gente vê algo desse tipo, porque o propósito do Senhor está sendo cumprido.
Então, quando alguém, né, olha pra gente e fala, cara, você não é normal. Cara, o que que tá acontecendo, né? Mano, que pessoa no mundo hoje em dia faz isso? E você olha e fala, eu faço. Por quê? Porque é Cristo na minha vida, sabe? Realmente nós devemos nos alegrar e não ficar chateado e reclamar porque a gente está sendo perseguido, sabe? Não. A gente deve, né, realmente reconhecer que o propósito de Deus está sendo cumprido. A terceira coisa que eu reparei também foi com relação à autoridade. E aqui entra na questão de Davi e Golias. Davi, né, ele matou, né, Golias, ele cortou a cabeça de Golias para livrar Israel. Gente, eu fico pensando nas histórias, sabe, que a gente vê e eu queria muito estar presente, sabe, nessas histórias e ver tudo que aconteceu, porque com certeza foi muito louco, sabe? Todas as histórias na Bíblia eu fico assim admirada. E aí com relação a Davi, né, nessa questão aqui com Golias, Davi, ele foi muito corajoso, ele teve uma coragem assim e uma ousadia tremenda. Ele realmente ele entendeu que ele tinha a autoridade de Cristo, né? Ele tinha a autoridade do Senhor, né, sobre a vida dele. 1 Samuel 17:51, né, comenta com relação a essa partezinha. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Olha só, Davi que era pequenininho, né? Às vezes as pessoas olham e falam, né, completamente franzininho, né, ali. Ele acertou a pedra, né, na cabeça de Golias. Uma coisa que meu pai sempre fala é que às vezes a pessoa, nós, né, podemos olhar e falar: caraca, mano, poderíamos olhar e falar: caraca, Golias é muito grande, eu não vou conseguir. E aí ele brinca que Davi olhou para Golias e falou: mano, desse tamanho não tem como eu errar, não dá para errar. Então, assim, ele foi com fé, sabe? E ele foi literalmente porque Golias ele estava enfrentando o exército do Deus vivo. Ele estava desafiando o nosso Deus. E ele tomou aquilo ali para ele e falou assim: cara, como esse cara pode estar falando isso do meu Deus? Né? Tá falando dessa forma com relação ao exército do Deus vivo. E eu acho assim também com relação a Saul que ele deve ter tido assim. Eu não sei o que pensar, né? O que pode ter passado pela cabeça de Saul. Mas, cara, ele tava num nível tão assim. Mano, eu não sei o que fazer, eu não tenho coragem, eu não vou. E se ele teve coragem, eu vou deixar ele ir, porque ninguém mais tem. E é isso. Se ele não for, vai outra pessoa e a gente pode perder. Então, é isso. Vai ele mesmo, já que ele tem essa coragem. Porque, assim, ele deixa nas mãos de alguém tão pequeno, né? O reino dele, basicamente. Todo o exército dele, né? Golias falou, né? Se vocês perderem, vocês serão nossos escravos. Então, assim, ele simplesmente confiou e falou: tá bom, se é isso, né? Vamos ver o que vai dar. Se você tá falando que você tá indo, né? E que você confia e crê que Deus vai estar contigo, mano, é isso. E eu creio que Saul, ele também entendia, né? O poder de Deus, porque, assim como a gente falou lá no início, a presença de Deus já estava dentro dele, né? Já esteve. Então, assim, ele já compreendia, né? Tamanho poder que Deus tinha. Então, assim, Davi realmente ele entendeu que ele tinha autoridade, né, no nome do Senhor, né, dos exércitos. Então, assim, ele foi nessa autoridade que ele tinha. E Jesus, assim como no caso, né, a gente está fazendo essas comparações, como Davi cortou a cabeça de Golias, né, para livrar Israel, Jesus ele esmagou a cabeça da serpente para salvar a sua igreja, né? E aí tá lá em Romanos 16:20. E o Deus da paz, de paz, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, né, Jesus ele esmagou, né, a cabeça de Satanás.
quando ele morreu ali naquela cruz, né, por nós, ele foi até lá no inferno, né, tomou da mão do diabo a chave e ele esmagou nessa cabeça de Satanás, porque ele não acreditava, né? Ele acreditava que ele tinha vencido. Jesus venceu. Ele realmente mostrou, né? Quando ele ressuscitou, ele mostrou que ele havia vencido. Satanás não tinha, né? Mas essa vitória, né? Essa falsa vitória que ele achou que ele teria. E dessa mesma forma, né? Que tanto Davi quanto Jesus eles têm, né? Essa autoridade. Deus ele nos deu autoridade para pisar, né, em serpentes e escorpiões, que é o que está lá em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Se tem uma coisa que eu acho incrível na Bíblia são, né, certas palavras como muito, infinitamente, além, nada, tudo. Essas palavras são muito importantes. E nesse versículo ainda fala, né? E nada vos fará dano algum. Então, assim, nós precisamos realmente tomar posse de tudo que fala na palavra, sabe? E ele nos deu poder, ele nos deu autoridade. Se ele falou, tá falado. Nós temos essa autoridade, sabe? Nós precisamos reconhecer isso. E, enfim, a autoridade, né, que Cristo nos deu, nós precisamos usar. Assim como Davi, assim como Jesus, eles tinham isso em mente, eles sabiam da autoridade que eles tinham e eles usaram essa autoridade. Nós precisamos usar. Nós precisamos usar para realmente fazer com que o que Deus, né, nos mandou fazer, com que o propósito dele se cumprisse na nossa vida, realmente se cumprisse, né? E nós possamos realmente, né, fazer o que foi falado lá em Lucas, né? Ele nos ungiu para quê? Para pregar as boas novas, proclamar a liberdade aos presos, recuperar a vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano do Senhor. Então, nós precisamos usar da nossa autoridade para realmente fazer tudo isso. Né? E Satanás, ele assim, ele não quer ver, né, o propósito de Deus se cumprindo na nossa vida. Então, nós realmente precisamos lutar contra tudo, contra todos que às vezes vêm para nos impedir, para que realmente esse propósito se cumpra. Vou continuar aqui, né? Faltam dois. Não, dois? Ah, não, falta só mais. Falta dois. Deixa eu me perco, perdão. Mas faltam dois aqui para eu não me delongar muito, né? E eu gostaria de falar sobre o amor. Gente, Jesus, né? Deus, enfim, ele é o próprio amor. E uma coisa muito interessante é que Davi significa amor, né? É alguém amado. Davi é amado. E Jesus, ele é o quê? O filho amado de Deus. Não é o que está lá em Mateus 3,17? E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? Em quem eu tenho prazer. E nós também somos filhos amados do Senhor. A gente costuma dizer aqui que realmente a cruz ela é uma substituição, né? Então, tudo que é meu foi para Cristo e tudo que é de Cristo veio para nós. Então, a gente precisa declarar sobre a nossa vida tudo que Ele é, não é verdade? E se Ele é filho amado, nós também somos. E em Efésios 1:5 fala literalmente sobre isso. Fala o seguinte: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então era vontade de Deus, era propósito de Deus, né, que Cristo viesse para que nós fôssemos adotados, né? E adotados em amor, porque fala, em amor nos predestinou para sermos adotados. Então, assim, nós somos filhos amados do Senhor, assim como Cristo foi, né? Como Cristo é, na verdade. E eu acho muito interessante quando toca nessa questão do amor, porque
Gente, eu sou apaixonada, né, por aquele versículo que fala, né, que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Tá lá em Romanos 8, se não me engano. É o versículo que eu mais amo, mas eu sempre me perco também e acabo me esquecendo. Mas, sabe, o amor de Deus, ele é muito grande, cara. Ele é muito poderoso e a gente precisa realmente acreditar, sabe? E crer nesse amor dele. Porque quando a gente entende esse amor, a gente, assim, a nossa vida é completamente mudada, ela é completamente transformada, sabe? Tudo tem sentido, sabe? A gente deixa de se importar com coisas banais, coisas que às vezes não têm tanto valor, sabe? E simplesmente foca no fato de que nós somos amados. E se eu sou amado, por eu ser amado, ele me ungiu, por eu ser amado, ele me deu essa autoridade, por eu ser amado, né? Ele veio para me salvar. Então, assim, o fato de nós sermos amados faz com que tudo faça sentido. E, e isso entra também na próxima questão, né? Que eu já estou praticamente finalizando, que entra na presença. Por quê? Porque Davi, ele trouxe a presença, né, de Deus, que é a Arca da Aliança, para Israel. Jesus, quando ele veio na Terra, ele veio como a presença mesmo de Deus, né? É a questão de ser o Emanuel, Deus conosco. E hoje, né, nós não precisamos da Arca da Aliança para simbolizar a presença, né? E Jesus, ele não está mais aqui fisicamente, mas ele habita dentro de nós. Então, isso também envolve na questão do amor, porque se ele não nos amasse, ele não habitaria dentro de nós, né? Tamanho amor que ele quer estar juntinho da gente, né? Em todo o tempo. Eu vou ir por partes aqui, né? Para não comer tudo, né? Ultrapassar aqui. Mas Davi, ele trouxe a Arca da Aliança, né? Que simboliza a presença. Em 2 Samuel 6,17, diz: Eles trouxeram a Arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Antes, no caso disso, né, conta sobre como foi trazida a arca, né? A questão de, tipo, tudo que Davi fez para que para que aquela presença, né, chegasse até lá. Uzias, se não me engano, é Uzias, né? Ou Urias. Não, Urias não, Uzias. Ai, gente, perdão se eu estiver errado, mas eu acho que é isso mesmo. Ele morreu porque ele tocou na arca, né? Enquanto eles estavam levando com carros de bois. Então, assim, foi bastante coisa que acontecia para que a arca chegasse lá. Né? Depois disso, eles deixaram na casa de Obed-Edom. E o fato de eles terem deixado na casa de Obed-Edom fez total diferença, né, para Davi, porque ele viu que apenas em 3 meses, que foi o tempo que a arca ficou na casa de Obed-Edom, eles, assim, prosperaram muito. O Senhor abençoou muito a vida deles. Então, assim, aonde a presença de Deus está, ali há prosperidade, ali há abundância, né? Ali há a vida de Deus, realmente. A presença de Deus traz a vida dele. Então, assim, realmente foi algo muito importante, né? E Davi, ele entendeu essa importância e falou, cara, se ficou apenas 3 meses aqui na casa de Obed-Edom e trouxe essa bênção toda para ele, quando estiver realmente ali, né, no lugar onde ela deve estar, ela vai abençoar por todo, né, por completo, e vai ser algo grandioso, algo tremendo, né? E ele, no final, ele abençoou, né, todo o povo, em nome do Senhor. Falando com relação, né, à questão de Jesus, né, ser o próprio Deus, né, e ele vir até aqui, tá lá em Mateus 1:23, que diz, né, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Jesus ele veio para realmente estar aqui com a gente, né? Para cumprir o propósito dele de nos conectar com Cristo. Aliás, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho que nos leva até Deus. Ele é essa ponte, né? Que nos leva. Então, assim, ele é o Deus conosco, né? Aqui, presente e perfeito em nossas vidas. E eu creio que, assim, quem realmente deu a devida importância, né, na presença de Jesus enquanto ele estava aqui, cara, essa pessoa foi tremendamente abençoada, tremendamente feliz, sabe? Foi algo poderosíssimo. E, e algo muito, assim, importante para nós, né, é o fato de que depois que Jesus, ele subiu ao céu, né, ele enviou o Espírito de Deus para estar aqui conosco, né, o Consolador, né, para habitar dentro de nós, porque realmente sem ele nós não somos nada, sabe? E é o Espírito de Deus que nos constrange, é o Espírito de Deus que habita dentro de nós, que nos ajuda, né? Que nos convence do pecado, que nos convence de tudo que é ruim que ainda está em nós, né? No caso, na nossa parte carnal, né? Que habita ainda entre nós aqui. E assim, o Senhor, ele tá aqui para nos ajudar, para nos fazer vencer, né? É, cada uma dessas coisas. E lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17, onde fala sobre isso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, né, quem é o templo somos nós, e o templo de Deus é o quê? Santo. Nós somos santos, porque ele está em nós, né? Ele habita dentro de nós. E essa presença, né, faz toda a diferença. Porque aonde a gente pisa, onde a gente coloca a nossa mão, ali ele tá, ali ele abençoa. E nós somos mais felizes por ter ele dentro de nós, por ter ele com a gente, sabe? É aquela questão de se às vezes, né, com Cristo, né, com ele aqui com a gente já é difícil, quem dirá sem ele, mano? Então, assim, é uma bênção, sabe? Realmente nós podemos ter ele com a gente. E falando aqui agora, eu até me lembrei de uma vez, eu não lembro quem era ou com quem eu estava conversando, e a gente estava falando sobre quando a gente chegasse no céu, né? E a gente mó animado para conversar com Paulo, Pedro, Moisés, Abraão, todo mundo lá, e a gente querendo conversar com eles, e a gente imaginando a conversa, né, que seria, né, Abraão ali, né, o pessoal do Antigo Testamento e a gente, né, conversando com o pessoal, falando, cara, como foi, né, estar com Jesus ali, lado a lado e tudo mais. E a gente, às vezes, né, com o pessoal do Velho Testamento falando, mano, as coisas que vocês realizaram, né, por ter a presença dele, né, na vida de vocês e tal. E aí o povo olha pra gente e fala, cara, como é a experiência de ter ele habitando dentro de vocês, sabe? Isso é maravilhoso e a gente precisa dar realmente esse devido valor, sabe? Essa presença de Deus que habita dentro de nós, sabe? E assim, no mais é isso que eu vi, que eu meditei e achei muito interessante, né? Que é com relação à unção, né? Que nós precisamos dar esse valor, com relação ao fato de que nós podemos ser rejeitados, mas nós seremos reconhecidos por Cristo, que é muito melhor, com relação à autoridade que já nos foi dada, com relação ao amor dele, né, que está sobre nós, e com relação à presença, que é tão importante, que é tão valiosa na nossa vida, que realmente nós possamos jamais nos esquecer, né, de cada uma dessas coisas que o Senhor ele nos permitiu, né, presenciar, nos permitiu viver. Enfim, é isso.